E agora a gente fala de um assunto que cá entre nós incomoda todo mundo. As benditas ligações de telemarketing. Nós, brasileiros, recebemos em média 258 ligações de telemarketing por mês. Isso é um número absurdo. A Anatel recebeu mais de 15 mil reclamações por causa dessas ligações de telemarketing sem o prefixo 0303, que agora é obrigatório para este tipo de chamada. Gente, detalhe, esse número é só de quem abriu ali a reclamação. Tá? Esse dado aí é só de quem abriu a reclamação. A agência também monitora as ligações feitas por robôs. Aquelas ali que duram até 3 segundos e são feitas para fisgar pelo menos um cliente, sabe? Neste ano, em todo o país, foram feitas mais de 11 bilhões de chamadas de até 3 segundos. Tá, ok, a gente sabe. Vai lá, reclama na Anatel. Mas, gente, a sensação que a gente tem é de que nada é feito, que as empresas não seguem a lei e nem tem limite, né, para incomodar a gente, porque cá entre nós, liga de manhã, liga à tarde, liga à noite, de madrugada, se bobear. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Tá todo mundo aqui, ó, com uma lista de reclamação se bobear, né? Eu recebo aqui o advogado Sérgio França, especialista em direito do consumidor. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Boa tarde, viu? Clara Campos, Clara Campos também já tem até um número na cabeça dela que esses dias recebeu, faltou pouco decorar o número, né? Sim. E também a Leide, obrigada Leide pela sua participação. Você também não aguenta mais receber essas ligações? É muito confortável. Qualquer hora do dia você recebe? Qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite. Eles ligam, às vezes desliga. Se atende, desliga. No momento que você atende, eles vão lá e desligam. Você já chegou a bloquear o número no aparelho? Eu bloqueio também. Eu recebo ligações, às vezes mensagem até no WhatsApp também. Aí eu vou, bloqueio tudo. Mas aí ligam novos números. E pra você, Clara, como é que é? Inclusive, recentemente você contou que já não aguentava mais. Mais de 30 ligações num dia só? Ontem foi 16, né? Até lá, pra provar. 16 só ontem, aí você vai bloqueando, aí daqui a pouco liga de novo. É 7 da manhã, outro dia me ligaram 9 horas da noite. 9 horas da noite? 9 horas da noite. Quer dizer, se você tá já quase indo dormir, você é obrigada ainda... Eu tenho até uma dica, você atende, se for 2h30 da tarde, 2 horas assim, na hora do seu programa, você põe embaixo da televisão e deixa. Ela falou que fez isso. Deixou eu conversando com a atendente de telemarketing. Obrigada. Foi. Boa solução. Boa solução. Sérgio, já virou até motivo de piada, tá vendo aqui? A sensação de que a gente tem é que nenhuma providência é tomada. Por quê? Que as empresas não seguem essa determinação que você vai explicar agora pra gente. Pois é, Roberta, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, a tecnologia operando ali contrariamente às relações de consumo, né? Aos princípios que regem e protegem o consumidor nessas relações de consumo no Brasil. E nós temos aí, vigorando desde o meio do ano passado, né, essa regra da Anatel, da Agência Nacional de Telecomunicações, na qual essas empresas de telemarketing ativo, ou seja, essas empresas que fornecem, ofertam produtos e serviços, a contratação e aquisição de produtos e serviços por telefone, elas devam necessariamente utilizar esse prefixo 0303. Só que o que ocorre é que, na realidade, o consumidor vem reparando aí o descumprimento dessa regra, né, porque são dezenas ali, às vezes até centenas de ligações que são recebidas diuturnamente, não importa a hora, não importa o dia, entrando ali, violando direitos básicos dos consumidores nos seus horários de lazer, nos horários de trabalho, nos horários ali de convivência familiar, e aí fica essa sensação de impunidade, né, de que nada está sendo feito. Infelizmente, aí, essas centrais de telemarketing ativo, elas são, na maioria das vezes, clandestinas. Então, dificilmente o consumidor consegue, ou as autoridades, a própria Senacom, a Secretaria Nacional de Consumidor, né, ou mesmo a própria delegacia, que é especializada em crimes cibernéticos, conseguem ir atrás e identificar, né, quem originou essas chamadas. Mas espera aí, vamos lá. Às vezes a gente está falando de uma empresa de telefonia que é reconhecida e ela contrata um serviço terceirizado de uma central clandestina? Exatamente. Não era para acontecer, mas infelizmente os grandes prestadores de serviço no país acabam se utilizando desses subterfúgios, né? Por meio de contratação de terceirizadas ou autorizadas. Então muitas vezes você não vai receber a ligação
daquela empresa, daquela instituição bancária ou daquela empresa de telefonia ali, porque ela necessariamente tem que cumprir ali com esse prefixo 0303. Você vai receber uma ligação de uma central de telemarketing ativo clandestina, que muitas vezes nem é ali registrado, não tem CNPJ registrado. As linhas que são utilizadas por esse atendimento automatizado, né, porque o consumidor ele recebe dezenas ali, ele vai bloqueando no seu próprio telefone celular, mas mesmo assim outras ligações, né, outros números, eles vão surgindo. Né? E muitas vezes mesmo, como as consumidoras informaram, você atende ali a chamada e a chamada é desligada. Isso é uma prática ainda mais predatória ainda nas relações de consumo. Qual que é a estratégia? Porque é justamente para poder saber se aquela linha ali ela é ativa ou não. Então, quando você responde alô, é o que a gente chama de prova de vida. Você deu a prova de vida de que aquele código de acesso, aquele número de telefone, né, ele é atribuído a alguém, atribuído a uma pessoa física. Então, automaticamente, esse número ele vai integrar um cadastro de telemarketing ali que vai ser vendido para dezenas de empresas. Então, quando a gente atende, se atender é para ficar no mudo, não devemos nem falar nada? É complicado porque é uma linha bem tênue, como a gente estava conversando antes. Quando a gente recebe uma ligação, né, a gente realmente acha que é algo importante, né? Muitas vezes a gente pode estar aguardando ali uma ligação importante. Eu vou deixar a pessoa falar primeiro. Pois é, como a dona Clara mesmo disse, que antes ela estava esperando uma ligação, podia ser de um dentista, né? Ou mesmo do banco, e aí você acaba atendendo. Nisso que você fala alô, a ligação muitas vezes ela é atribuída a algum atendente, né, de forma automatizada, mas muitas vezes o atendente ele não pega essa chamada e a ligação cai. Ou mesmo nós temos essa prática predatória que é da prova de vida. O robô ele fica ali ligando para vários consumidores, ele vai fazendo isso de forma aleatória. Quando você fala alô, fica registrado ali que aquela linha, aquele código de acesso é atribuído a uma pessoa física. Então ele passa a ser integrante ali de uma lista negra que a gente chama. E aí o consumidor passa a receber aí dezenas, mais e mais chamadas indesejadas. E fora quando essas chamadas nem são para você, né? Eu recebo uma ligação quase toda semana de procurando uma tal de Dona Verônica. Eu falo, meu bem, não existe Dona Verônica. Que você também já teve esse tipo de incômodo? A insistência como se a sua linha pertencesse a outra pessoa. Às vezes eu boto meu telefone em modo avião. Deixo o modo avião para não receber ligações. Que é muito conveniente. Tem várias pessoas que eu conheço que, por conta dessa prática que está acontecendo, estão bloqueando ligações de pessoas que não pertencem à agenda. E aí, às vezes, Clara, é o que você estava falando, né? Se eu tenho um dentista que está me ligando, se eu tenho alguém da emissora que é um número que é uma central telefônica me ligando, como é que a gente faz isso, né? Fica complicado a gente saber quem está ligando pra gente. Eu nem sabia desse 03. Qual o número? 0303. Que você tem que ligar para a Anatel para fazer a denúncia, para entrar esse número na sua ligação? Não, na verdade, isso já é regra. Já é regra. Aparece, vigente no país desde a metade do ano passado. Porque nós mesmos nem sempre aparece. Exatamente, por conta de centrais de telemarketing ativo clandestinas. Nossa. Aparece o número mesmo de um outro aparelho celular, né? É igual eu estava falando com o doutor, aquela do vídeo de se atender dos golpes. Aparece a foto da pessoa, mas aí eu olhei e estava o prefixo 55. Falei, não é. Ainda bem que eu não atendi, porque, né, tem esse golpe aí da pedofilia, essas coisas aí. Foi sorte. E é um outro alerta também que a gente já fez aqui no programa, né? Agora, de que adianta a gente reclamar e só parece que vira estatística, né? Aquelas pessoas que são diariamente incomodadas. Quantas e quantas vezes eu disfarçadamente já peguei e apertei o botão aqui para desligar a ligação ao vivo, eu falar, não é possível. Né? De que forma que nós devemos proceder? Porque infelizmente é uma bola de neve, né? Então essa sensação de que nada está sendo feito, ela é uma sensação legítima, né? Normal para o consumidor. Mas a própria Anatel, né, que é responsável por esse sistema, é responsável por essa regulamentação, né, ela tem um portal, né, na internet que você pode cadastrar o seu telefone lá para não receber chamadas de telemarketing ativo, né, das empresas mesmo legalizadas, né, que fazem isso por meio do prefixo 0303, é o www.nãomeperturbe.com.br. Só que esse portal, só está cadastrado nesse portal os grandes bancos e as grandes empresas de telecomunicações. Mas isso não é uma garantia também, né? Porque tem um monte de gente que já se cadastrou e continua recebendo. E continua recebendo por conta desses autorizados e credenciados que fazem isso às margens da lei. E, infelizmente, acabam ali violando direitos básicos do consumidor, né? Se processar, dá para ganhar uma causa dessa?
O problema todo é você conseguir localizar a origem, quem é o originário dessas chamadas, né? Então, o ideal é o consumidor dar print ali, né, nessas chamadas que foram recebidas. Os números, não para registrar os números, né, na tela do próprio celular. Se houver um atendimento específico ali, alguém do outro lado da linha te ofertando a contratação de produtos e serviços por meio de um código de acessos que não seja esse 0303, se possível, gravar essa chamada, né? Muitos telefones eles têm essa possibilidade, gravar isso, dar prints. Se você conseguir identificar quem é o originário ou em nome de quem está sendo feita essa chamada, né? Você consegue sim acionar o Poder Judiciário, ali, denunciar no próprio PROCON também, para que faça a fiscalização e tome as medidas cabíveis. Essas empresas podem ser multadas também, né? Multas astronômicas, inclusive, mas também processar perante a justiça, porque o consumidor está tendo ali seu direito de descanso, seu direito a trabalho, ele está tendo o seu tempo retirado, entendeu? Sendo importunado ali, ele que já é vulnerável nas relações de consumo, ele está sendo colocado em uma desvantagem exagerada nesse tipo de prática que é abusiva, que é predatória, porque o consumidor não tem como se defender, ele vai bloqueando, mas as ligações elas são infinitas. Pior ainda, né, já é um incômodo danado, a qualquer hora do dia a gente receber. E aí, quando você está naquele momento de descanso, ou ainda até mesmo dormindo, vocês por acaso se recordam de algumas vezes que vocês foram incomodadas ou tarde da noite, ou tão cedo assim, a ponto de serem acordadas, por exemplo? Ser acordada comigo não, mas tarde da noite sim. Já? Já. 10 horas da noite, 9 horas da noite. E você, Clara? 10 horas é normal, 9, 10 horas. Aí a gente pensa que tá ligando, alguém tá doente, alguém morreu. Aí você vai e atende, no reflexo você atende. Aí não, ou quando falo, falei pro doutor, quando fala assim, eu queria falar com a dona, meu nome é Clarete, dona Clarete, aí eu falo, quem deseja? Aí espera só um momentinho, aí a ligação cai e fica lá contando, não cai não, fica contando segundo, aí eu faço o que eu faço, enfio embaixo da televisão. Aí deixa a Roberta conversando com a mulher. Aí esse tipo de Você já criou essa estratégia. Já. Agora, essas pessoas estão ali, querendo ou não, trabalhando, mas a gente não pensa nisso na hora não. Né? Eu, quando fui acordada num domingo, por volta ali de 7, 8 horas da manhã, e eu fui responder à altura. Eu falei, não, você tá de brincadeira comigo, né? Vocês já responderam também, sabe, de forma grossa, porque chega a incomodar a gente. É, muito inconveniente mesmo, mas de verdade, eu desligo na mesma da hora, ou senão, e ultimamente estou colocando no modo avião para poder não ocorrer mais isso comigo. E você, Clara, já foi grossa também com a pessoa? Não, às vezes eu canto. A Clara tá cheia de estratégias. Você canta? Eu canto uma música, aí a pessoa desliga. Ou senão, quando você tá cozinhando um feijão nessas horas, aí eu ponho bem na panela de pressão. Vai virando motivo de piada, não vai? Já vi pessoas que acabam que as pessoas passam trotes para essas pessoas, né? Começa a fingir que realmente tem alguém ali com aquele nome que na verdade nem existe. Já presenciei assim, e isso pode virar motivo contrário de processo? De processo contrário, não, né? Não, de forma alguma. Essa prática, ela é tão abusiva, né? Que é, como você mesmo falou, ela chega a ser engraçada, porque essas empresas não respeitam sequer o horário de lazer ali, o horário de descanso dos consumidores, né? Então, os consumidores recebem ligações ali aos finais de semana, em horário útil mesmo, perturbando ali o seu trabalho. Então, assim, esse aborrecimento, esse transtorno que o consumidor sofre, né, por conta dessas infindáveis ligações ali indesejadas, né, de chamadores ali não identificados, isso, consequentemente, pode gerar para a empresa um dever de indenizar, né, porque esse transtorno, ele foge daquela esfera do mero aborrecimento. O consumidor está sendo invadido ali na sua privacidade. E não adianta pedir, né? Eu gostaria que a senhora retirasse o meu número dessa lista. Por que nem assim, nem pedindo na amizade a gente consegue? Exatamente. Muitas vezes essas empresas acabam tentando ali pela insistência, né? Então, esses operadores ali de telemarketing muitas vezes não recebem um treinamento adequado, né, para lidar com as situações dos consumidores, né, para lidar com a observância das regras e princípios que norteiam as relações de consumo no país. E aí quem acaba sofrendo é o consumidor, que é a parte mais fraca, mais vulnerável dessa relação. E aí existe também o processo contrário, né? Vamos pensar aí numa relação que você está ligando para a sua operadora de telefone celular.
E quando você precisa realmente desse serviço, a gente fica ali boiando na ligação, né? Aquela agilidade, ou então, vamos supor, de repente, o seu cartão de crédito também. Você tenta falar com a central e não consegue. É uma ligação extensa que você leva ali 15 minutos para realmente conseguir falar com alguém que vai resolver o seu problema, né? Então, quer dizer, quando a gente precisa, a gente de fato não tem esse serviço na mão. Vocês duas já tiveram essa sensação também? Já, quando é para ligar para cartão de crédito, marcação de consulta, eu tiro o dia. Aí eu vou de manhã até na hora que eu conseguir. Eu ponho no Viva Voz e fico do lado da mesa de trabalho. Assim, porque senão não resolve no momento, assim, só na manhã. Você tem que ligar com tempo para você só se dedicar para aquilo dali, que você fica ali. Tecla 1, vai para não sei qual, liga para o número não sei qual. Fica assim. Você também, Clara? O mais engraçado é que eu já fui telemarketing um tempo, tá? Mentira. Por isso que ela põe a musiquinha, por isso que ela canta. Você já foi telemarketing. Vou defender também o lado do trabalhador. Olha, você é muito xingado, entendeu? Você é muito discriminado. Mas não foi de empresa clandestina? Não foi não. Era uma de remédios, né? Era mais fácil, mas os vendedores muito nervosinhos, né? Eu tirava de letra. Aí eu cantava também nessas horas. Mas assim, a gente é muita grosseria também com quem está lá atrás. Eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles. Mas, poxa, a empresa tinha que ver isso, um treinamento, né? Na época eu fiz treinamento severo sobre isso. É um treinamento que deveria ser mais humanizado, né? Você está tratando com pessoas. E aí, Sérgio, falando, quando a gente procura essas centrais de um serviço que a gente realmente está precisando naquele momento, o cartão, né, a empresa de telefonia, também existe um tempo limite de espera, né? Mas a gente também não vê isso na prática acontecendo. Exatamente. Quando o consumidor mais precisa, né, ele aciona o quê? O serviço de atendimento ao consumidor, né, por meio de uma chamada telefônica. E aí, são várias, a Anatel, né, ela baixa ali seus regulamentos ali para poder regulamentar essas atividades, né, no país. Nós temos, por exemplo, a obrigatoriedade da URA, né, a gente fala URA, a Unidade de Resposta Audível, que é aquele atendimento automatizado, né, que um robô fala com o consumidor. Quando você liga para determinado serviço de atendimento ao consumidor, tem que ter logo no primeiro atendimento ali, na primeira numeração, a possibilidade de falar com o atendente. Mas nem isso, que é um direito mais básico, as empresas respeitam. Então, muito menos a questão do tempo de atendimento, né? Muitas empresas até colocam assim, você é o tanto da fila, nosso tempo médio de atendimento ali é de 40 minutos. Imagina aí, você escuta aquilo ali, você vai colocar no Viva Voz e vai fazer as suas tarefas, né? Seja de um jeito ou seja do outro, a gente se sente um bobo. Essa é a verdade, né? Infelizmente. Eu fico imaginando a atendente telemarketing ligando para a Lady Di, que esse é o nome dela, tá, gente? Lady Di. Eu queria falar com a dona Lady Di. É ela? Não é ela, é ela. Eu acho que dá pra fazer um trocadilho aí, né? Dá pra tirar um sarro da cara dela, né? Dá pra tirar. Gente, obrigada pela participação de vocês. Uma boa tarde, viu? Obrigada. Daqui a pouco toca o telefone de alguém aí.